Fala, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Pessoal, nós vamos agora, neste nosso encontro, finalizarmos a temática da improbidade administrativa e iniciarmos um novo tema. Antes de nós começarmos, eu quero mais uma vez me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua aprovação. @BrunoBetCosta. Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Vou projetar aqui o nosso material para, enfim, finalizarmos, nesse primeiro momento de aula, a temática da improbidade. E nós vamos finalizar começando aqui com o tema da prescrição da improbidade, que vem prevista lá no artigo 23. Pessoal, você observe que o artigo 23 vai falar que a prescrição na improbidade ocorrerá no prazo de 8 anos, contados da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessar a permanência. Perfeito? Então, a prescrição é agora no prazo de 8 anos e é a contar, via de regra, da data da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessa a permanência. O que eu quero te chamar a atenção é que a prescrição não é mais no prazo de 5 anos, que era na redação original. E também não é mais 5 anos a contar do término do exercício do cargo em comissão ou do mandato. Agora, pouco importa isso. Para a Lei 14.230, que alterou a 8.429, o termo inicial da prescrição vai ser a ocorrência do fato, como regra, especificamente para infração permanente do dia em que cessa a permanência. Pessoal, presta atenção. O início da prescrição não é nem a data da ciência da infração. É a data da ocorrência do fato. Perfeito? Pois muito bem. Bom, o que eu quero chamar a atenção para você aqui são os casos de suspensão e depois de interrupção da prescrição. Vai dizer o artigo 23 também que a instauração do inquérito civil ou do processo administrativo, a instauração do inquérito ou do processo, suspende a prescrição. Isso é extremamente importante. A instauração do inquérito ou do processo administrativo gera a suspensão do prazo prescricional. E vai ficar suspenso por, no máximo, 180 dias, ok. O que eu não quero que você erre está relacionado à interrupção da prescrição. Presta atenção, vou voltar aqui para você ver, é que a instauração do inquérito ou do processo suspende a prescrição. Vai interromper essas 5 situações
que eu posso reduzi-las para 2. Então, olha só, vai interromper a prescrição, primeiro, o ajuizamento da ação de improbidade. Ponto. O simples ajuizamento da ação de improbidade interrompe a prescrição. O simples ajuizamento da ação de improbidade interrompe a prescrição. Eu não preciso nem da citação válida. O simples ajuizamento já interrompe. Como eu posso pegar todos esses outros 4 casos e reduzir a um para você? E posso dizer o seguinte: interrompe a prescrição a publicação de decisão judicial condenatória. A publicação de decisão judicial condenatória interrompe a prescrição. Publicação de decisão judicial condenatória, seja de juiz de primeiro grau, seja de TJ-TRF, seja de STJ, seja de STF. Houve uma decisão judicial condenando, seja confirmando a condenação, seja reformando a improcedência, nós temos a interrupção da prescrição. E aí, pessoal, vamos lá, que a lei vai dizer que, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo de 8 anos, ou seja, interrompida a prescrição hoje, o prazo amanhã recomeça a correr pelo prazo de 4 anos. Bom, perceba que a suspensão e a interrupção produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato, e que nos atos de improbidade conexos que sejam objetos do mesmo processo, estendem-se aos demais a suspensão e a interrupção. Tranquilo, natural, isso aí é uma disposição tradicional. Perfeito? O que eu chamo a atenção para você é este ponto aqui, que vai tratar da prescrição intercorrente. Vai dizer que o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o MP, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos transcorra o prazo de 4 anos. Perfeito? Ou seja, pessoal, o que a lei está dizendo, volta aqui comigo, vou até apagar, entre esses marcos interruptivos, quero dizer, ajuizou a ação, se não houver uma condenação dentro do prazo de 4 anos, haverá interrupção, haverá prescrição intercorrente. Condenou com a sentença, se não houver um outro acordo dentro do prazo de 4 anos, também haverá a prescrição intercorrente. Então, entre os marcos interruptivos, transcorrido o prazo de 4 anos, haverá a prescrição intercorrente. Perfeito? É isso que a legislação quer nos dizer. Bom, vamos fechar a improbidade e vamos falar do último ponto. Vamos falar da indisponibilidade de bens. O pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo decorrente
de enriquecimento ilícito. Então, é dizer, a indisponibilidade de bens poderá ser deferida, poderá ser concedida, nos casos de enriquecimento ilícito e dano ao erário, na literalidade do artigo 16. Veja que o pedido da indisponibilidade pode ser formulado independentemente de representação da autoridade junto ao MP. Ok. E aí, aqui agora, um dos pontos mais importantes acerca da indisponibilidade de bens. Qual a natureza jurídica da indisponibilidade de bens? Pessoal, diante dos requisitos constantes na lei, olha para você ver, o pedido apenas será concedido mediante demonstração no caso de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial. Então, diante disso, eu consigo afirmar que a indisponibilidade de bens tem uma natureza jurídica de uma tutela de urgência. Perfeito? A indisponibilidade de bens tem natureza jurídica de tutela de urgência. Por que que eu sei que é tutela de urgência? Porque a lei está falando quais são os requisitos. Demonstração no caso de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade dos fatos descritos na inicial. Esses que são requisitos de tutela de urgência. E isso é, pessoal, uma superação do entendimento da jurisprudência do STF. Porque a jurisprudência do STF sempre entendeu que a indisponibilidade de bens seria uma tutela de evidência. E não é mais. Agora é uma tutela de urgência. Bom, um outro ponto que eu quero continuar com você se refere, pessoal, ao fato previsto aqui na legislação, e aí eu até mudo o meu pincel para isso, de que a indisponibilidade de bens será concedida após oitiva do réu em 5 dias. Ou seja, vai dizer a lei que a indisponibilidade de bens para ser deferida, como regra, exigirá contraditório prévio, ou seja, oitiva do réu em 5 dias. Preste atenção. Por que eu estou falando que é como regra essa oitiva do réu em 5 dias? Porque como regra o contraditório? Porque a lei vai dizer também que o pedido de indisponibilidade pode ser decretado sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio possa comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou haja outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Então, como regra, de fato, a indisponibilidade de bens exige o contraditório prévio, como regra. Mas toda vez que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, a indisponibilidade de bens será devida, independentemente deste contraditório. Perfeito? Bom, ainda veja que, havendo mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na inicial como dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Não poderá superar. Ótimo. Bom, outro ponto que eu quero trazer para você é que a indisponibilidade de bens pode ser substituída.
vai dizer a lei que o valor da indisponibilidade levará em conta a estimativa de dano indicado na inicial, permitindo-se a sua substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Ou seja, a indisponibilidade de bens pode ser substituída. Outro ponto. Quando a indisponibilidade de bens for de terceiro, nesse caso, dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados. E quando se tratar de pessoa jurídica, dependerá do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Outro ponto é de que é possível que recaia sobre bens e contas mantidas no exterior. É possível que a indisponibilidade de bens recaia sobre bens e contas mantidas no exterior. Muito bem. Bom, outro ponto importante. Da decisão que defere ou indefere a indisponibilidade, cabe agravo de instrumento. Afinal, nós estamos falando de uma tutela de urgência. Então, deferiu ou indeferiu, agravo de instrumento. Aí, aqui tem um dos pontos mais importantes da indisponibilidade de bens, porque veja só, a jurisprudência do STJ permitia que a indisponibilidade de bens recaísse sobre tantos bens quanto sejam os necessários. A jurisprudência do STJ permitia que a indisponibilidade de bens recaísse sobre tantos bens quanto fossem necessários, inclusive para pagamento da multa civil. Então, a jurisprudência permitia que a indisponibilidade recaísse sobre bens, inclusive, que o sujeito tivesse adquirido antes do ato ilícito, ou que não tivesse qualquer relação com o ilícito. O STJ permitia. Inclusive para conseguir o pagamento da multa civil. Vem a nova lei, com a alteração da nova lei, e diz o seguinte, olha, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano, não incidindo sobre valores eventualmente aplicados a título de multa ou ainda sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade lícita. Ou seja, pessoal, o pedido de indisponibilidade de bens não pode abarcar o valor aplicado lá na sanção de multa. Não pode. Como também não pode recair sobre bens que tenham sido adquiridos de maneira lícita, antes ou depois da prática do ato de improbidade. Mas se foi adquirido de maneira lícita, decorrente de atividade ilícita, não vai poder recair. Isso é uma superação de entendimento do STJ. Como ainda observe, o bloqueio de contas bancárias deve ser a última opção. Bloqueio de contas bancárias é a última opção. A lei estabelece que o juiz deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos. E apenas na inexistência desses bens, o bloqueio de contas bancárias. Ou seja, o numerário constante na conta bancária do sujeito é a última situação para recair a indisponibilidade. A lei lista uma série de bens que devem
sofrer a indisponibilidade antes. Perfeito? Bom, outro ponto que trago, e aí fechamos a improbidade e a indisponibilidade de bens. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade, observará os efeitos práticos da decisão, sendo vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviço. Então, por própria determinação da LINDB e agora também da lei de improbidade, ao apreciar a indisponibilidade de bens, precisa-se observar os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Isso é um ponto importante. Como também é importante que é vedada a decretação da indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em poupança, outra aplicação financeira ou em conta corrente. Até 40 salários mínimos, não é possível haver a decretação da indisponibilidade. Como também é vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se ele for fruto de vantagem patrimonial indevida. É vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se ele for fruto de vantagem indevida. Isso é uma superação de entendimento da jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ que permitia a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu. A lei agora não permite mais. Meus amigos, com isso, eu encerro a indisponibilidade de bens e encerro a temática da improbidade. E já iniciamos uma nova matéria. A matéria de agentes públicos, extremamente importante, extremamente rica na jurisprudência de STF e STJ. Por isso é o que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, mas a gente começa do conceito e das teorias dos agentes públicos. Primeiro, o conceito. Anota para mim que agente público é uma expressão mais ampla. Agente público é um gênero que se refere a uma pessoa física que, em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, exerce uma função pública. Agente público é um gênero que se refere a uma pessoa física que, em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, exerce uma função pública. Esse é o conceito de agente público. Veja que, ao falarmos de agente público, a gente precisa estudar as teorias que irão explicar a relação que o agente público tem com a administração pública. E aí nós temos 3 teorias: a teoria do mandato, a teoria da representação e a teoria do órgão. Perfeito? Bom, começando pela teoria do mandato. Anota para mim que, pela teoria do mandato, o agente público seria um mandatário do Estado. Pela teoria do mandato, o agente público seria um mandatário do Estado. Essa teoria não é aplicada no direito brasileiro, porque ela apresenta um erro pessoal. Veja, você estuda lá no direito civil o mandato. E o mandato, pessoal, pressupõe uma autonomia de vontades. O mandante e o mandatário, assim o são, em razão de uma autonomia de vontade. São mandantes e mandatários porque eles querem.
Eu quero que você seja o meu mandatário, porque eu quero. Você aceita se você quiser. Então, há uma autonomia de vontade, coisa que não há na escolha dos agentes públicos. Veja, pessoal, na escolha dos agentes públicos, haverá a necessidade de realização de concurso público. Haverá a necessidade de realização de concurso público, como regra. Então, portanto, não há autonomia de vontade na escolha dos agentes públicos. Bom, vem a segunda teoria. E a segunda teoria é a teoria da representação. Por esta teoria, o agente público seria um representante do Estado. Exatamente isso. Pela teoria da representação, o agente público seria um representante do Estado. Essa teoria também não é aplicada no direito brasileiro, porque ela também vai ter um erro. Veja, pessoal, o Instituto da Representação, lá no direito civil, é um instituto para incapazes. E o Estado não é incapaz. O Instituto da Representação é um instituto para incapazes. E o Estado não é incapaz. Surge, então, a terceira teoria, a teoria do órgão, que é a aplicada no direito brasileiro, que foi desenvolvida pelo alemão Otto Gierke, pela teoria do órgão. Anota para mim, o agente representaria o Estado. Pela teoria do órgão, o agente público representaria o Estado. Ou seja, onde estiver presente o agente público, presente está o próprio Estado. Onde estiver presente o agente, presente está o próprio Estado. Teoria do órgão. Quando está presente o agente, presente está o Estado. Desta teoria decorre a ideia, a teoria da imputação volitiva. Desta teoria decorre a imputação volitiva, ou seja, a vontade emanada pelo agente é, na verdade, imputada ao órgão a qual aquele agente público está vinculado. A vontade emanada pelo agente é, na verdade, imputada ao órgão a qual aquele agente público está vinculado. Por isso, imputação volitiva. A vontade emanada do agente é imputada ao órgão. E tudo isso consagra o princípio da impessoalidade. Perfeito? Essa é a teoria aplicada como regra. Bom, pessoal, qual que é o foco que eu quero aqui do nosso estudo? Eu quero focar com você em artigos constitucionais obrigatórios, mas que, na verdade, será um estudo muito profundo da jurisprudência do STF e do STJ. Perfeito? Nós vamos fazer isso passando por meio desses artigos. Começando com o artigo 37, inciso 1, que diz que os cargos, empregos e funções são acessíveis a brasileiros e a estrangeiros na forma da lei. Os cargos, empregos e funções são acessíveis a brasileiros e a estrangeiros na forma da lei. E aí, a primeira jurisprudência, o primeiro julgado que eu quero trazer para você é o que o STF enfrentou relativo à tatuagem. Anota para mim
que, de acordo com o STF, a tatuagem não é fator de eliminação de candidato em concurso público. De acordo com o STF, a tatuagem não é fator de eliminação de candidato em concurso público. Isso porque, vai dizer o STF, numa sociedade complexa como a brasileira, heterogênea como a brasileira, a tatuagem é uma forma de manifestação de pensamento. E a tatuagem é fator de pertencimento a determinado nicho ou grupo social. Então, a Constituição protege esses dois objetos, esses dois valores, a liberdade do pensamento e as questões de pertencimento a um grupo, a um nicho social. Então, por isso, a tatuagem não é fator de eliminação em concurso público. Mas cuidado, que isso é regra. Como regra, a tatuagem não é fator de eliminação. Por que como regra? Porque o Supremo vai dizer que, em caráter de exceção, é possível que tatuagens racistas, extremistas, preconceituosas, ou seja, que violem valores protegidos na Constituição, tatuagens racistas, extremistas, preconceituosas, que violem valores protegidos pela Constituição, essas tatuagens poderão ensejar a eliminação do candidato em concurso público. Perfeito? Pois muito bem. Bom, sigo com você e trago agora o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que vai falar do provimento de cargos e empregos. E o artigo 37, inciso 2, vai dizer que a investidura em cargos e empregos, a investidura em cargos e empregos dependerá da aprovação prévia em concurso de prova ou de prova e título, ressalvados os cargos em comissão que são declarados em lei de livre nomeação e de livre exoneração. Ok. Então, provimento de cargos e empregos, a regra é por concurso público. O que eu quero trazer para você, começando aqui com duas súmulas vinculantes, claro, do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 43 vai dizer que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se em cargo não integrante da carreira para o qual fez concurso público. A questão aqui é a seguinte: o sujeito fez concurso para técnico de um tribunal e acaba sendo alçado para analista do tribunal. Isso é inconstitucional. É modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se em cargo não integrante da carreira. No mesmo sentido, aplicando essa súmula vinculante 43, o STF enfrentou o RE 642895. Nele, pessoal, a situação enfrentada foi: houve uma reestruturação de quadro funcional, aglutinando várias carreiras em uma única carreira, com atribuições e responsabilidades diferentes da original.
Nós tínhamos um quadro funcional com várias carreiras. Se aglutinou essas carreiras em uma única, com atribuições e responsabilidades diferentes das originais. O Supremo entendeu que isso é inconstitucional. É inconstitucional a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação em uma única carreira de vários cargos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais. Bom, outra súmula é a súmula vinculante 44, que vai dizer que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato em cargo público. Somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. O que isso quer dizer, pessoal? Que é possível exigir o exame psicotécnico, mas não pode ser por mera previsão no edital. Mas não pode ser por mera previsão no edital. Tem que estar estabelecido em lei. Tem que estar estabelecido em lei. A mera previsão no edital não é suficiente. Tem que ter previsão em lei. Bom, outras súmulas que trago para a gente enfrentar. Essas duas súmulas do STF e a súmula do STJ. Vai dizer a súmula 683 que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O limite de idade para inscrição em concurso só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Em outras palavras, é possível limite de idade para inscrição em concurso. E aí você observe o seguinte: nós temos a idade mínima e nós temos a idade máxima para concurso público. A idade mínima deve ser exigida no momento da posse no cargo. E a idade máxima no momento da inscrição no concurso. A idade mínima deve ser exigida no momento da posse e a idade máxima no momento da inscrição do concurso. Muito bem. Bom, outra, a súmula 684. Ela é chover no molhado. Ela chove no molhado, mas é importante. Ela vai dizer que é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Sim, é inconstitucional veto não motivado à participação de candidato a concurso. Afinal, pessoal, a Constituição exige a motivação como regra. Então, veto não motivado à participação do candidato em concurso, claro, é inconstitucional. Bom, olha lá. Súmula 266. O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido no momento da posse e não na inscrição para o concurso público. Diploma de habilitação legal deve ser exigido no momento da posse e não na inscrição. Só que você sabe, eu sei, que concursos de MP e da magistratura, esses requisitos, todos eles, devem ser exigidos no momento da inscrição definitiva.
devem ser exigidos no momento da inscrição definitiva, e isso é legitimado pelo STF e pelo CNJ e CNMP também. Bom, vamos lá, mais coisa para nós conversarmos no artigo 37, inciso 2. Eu quero que você observe, nós vamos falar desses dois julgados, e para você, ao invés de você memorizar essas duas teses, quero que você memorize o plano de fundo que o STF entende. O STF entende que somente com a nomeação, seguida da posse e da entrada em exercício, é que o sujeito tem algum direito com a administração. Somente com a nomeação, seguida da posse e da entrada em exercício, é que o sujeito passa a ter algum direito com a administração. Então, não há que se falar em indenização por questões anteriores a isso. O sujeito só vai poder pleitear coisas junto à administração após nomeação, posse e exercício, nada antes. Então, vai dizer o STF que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, a qual atribuída eficácia retroativa, olha aqui, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo a nomeação. Nomeação tardia não gera direito às promoções ou progressões funcionais se o sujeito tivesse sido nomeado a tempo e modo. Não gera nada. Porque somente com a nomeação, posse e exercício é que ele vai poder pleitear dali para frente. Nada antes. Nesse mesmo sentido, o STF entende que candidato nomeado tardiamente, por força de decisão judicial, não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. A investidura no cargo, por meio da nomeação, posse e exercício, é isso aí que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo, sob pena de enriquecimento ilícito. Perfeito? Bom, um outro julgado, o RE 611874. O Supremo Tribunal Federal fixou esses dois itens de tese de repercussão geral. Veja que são duas repercussões gerais grandes. E aí nós temos dois itens fixados que são bem importantes para nós. E nós vamos lê-los conjuntamente. Olha o que vai dizer o primeiro. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição, é possível a realização de etapas de concurso em datas e horários distintos do previsto no edital. Vamos lá embaixo. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º, é possível a administração, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes ao cargo. Ou seja, nas duas teses, nós temos, primeiro, a possibilidade de realização de etapas de concurso em datas e horários distintos. E nós temos a possibilidade de estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos seus deveres funcionais, inclusive durante o estágio probatório. Tá. Quando que serão possíveis essas duas situações? Vamos lá em cima. Por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa.
Candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa. E lá embaixo, mesma coisa. Só que por servidores, né? Servidores que invocam escusa de consciência por motivo de crença religiosa. Mas quais são os requisitos? Desde que presente razoabilidade na alteração, olha lá embaixo. Desde que presente razoabilidade da alteração, olha aqui em cima, preservação da igualdade entre todos os candidatos, olha lá embaixo, não haja desvirtuamento no exercício das funções, olha lá em cima, não haja ônus desproporcional e a administração decida de maneira fundamentada. Olha lá embaixo, não haja ônus desproporcional à administração e ela também decida de maneira fundamentada. Muito bom de prova. Como também as questões atreladas à função de confiança e os cargos em comissão. E é o artigo 37, inciso 5, que eu trato com você para fecharmos este nosso encontro. Vai dizer o artigo 37, inciso 5, que os cargos em comissão destinam-se, na verdade, vai dizer, né, as funções de confiança são exercidas exclusivamente pelos servidores titulares de cargo efetivo. E os cargos em comissão, um percentual mínimo de servidores destinados às carreiras, e um percentual mínimo de servidores organizados em carreira, ambas, tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão, destinam-se apenas às funções de chefia, direção e assessoramento. Isso está no artigo 37, inciso 5. Função de confiança, exclusivamente de servidores titulares de cargo efetivo. E os cargos em comissão, destinados a um percentual mínimo de servidores organizados em carreira, destinam-se apenas às funções de chefia, direção e assessoramento. O nosso estudo está aqui. O ponto relevante do nosso estudo está no julgado do Supremo Tribunal Federal, que coloca os requisitos para provimento e criação de cargo em comissão. Vai dizer o Supremo que a criação de cargo em comissão somente se justifica pelo exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Apenas para as funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando a atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. A criação do cargo em comissão pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Que o número de cargos comissionados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam a suprir e com o número de cargos efetivos no ente que os criar. É dizer, pessoal, eu não posso ter mais cargo em comissão do que servidor efetivo, sob pena de se subverter a ordem. E ainda, as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na lei que os institui. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Com isso, eu encerro este nosso encontro, mas não encerro essa temática. No nosso próximo encontro, a gente tem bastante coisa para falar sobre os agentes públicos, perfeito? Então, aí eu te encontro no na nossa próxima aula. Grande abraço!